Olá, boa noite. Na verdade, eu tô aqui para uma aula aqui no Zoom e eu resolvi ligar a live para dividir um pouquinho aqui do conteúdo com vocês. Eu não quero que tire a minha atenção, porque aqui é o curso, né? Então eu vou tentar, tá? Se eu achar que tá desviando a minha atenção, eu peço desculpas e vou interromper, mas hoje a gente está encerrando o programa Dieta Quântica, a terceira edição, e eu vou ensinar vários truques e várias dicas de como continuar, né, daqui para frente, para manter aí os objetivos e tudo mais. Então, me desculpem, eu não vou conseguir ficar lendo os comentários, mas eu desde já agradeço a presença de vocês. E vamos lá, vou ligar aqui que já vai dar 8 horas e vamos conversar com o pessoal. Deixa eu ver aqui para ativar o meu som. Pronto. Boa noite. Desculpa, gente, eu acabei fechando o microfone aí de todo mundo, porque a gente estava ouvindo sons no fundo, então para não atrapalhar, eu acabei fechando o microfone de todo mundo, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para ligar o microfone, se vocês quiserem falar, fazer pergunta, tirar dúvida. E a Camila também está acompanhando aqui, né, como das outras vezes. Então, quem for tímido, não quiser falar, pode mandar mensagem no chat que depois ela me passa e a gente vai respondendo no final, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela com vocês de algumas dicas. Depois eu vou mandar esse material lá no nosso grupo, tá? Mas eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Sou meio ruim, gente, no computador. Não liga, não. Eu tento e uma hora eu chego lá. Peraí. Bom, para quem tá me acompanhando aqui, eu tô ao mesmo tempo fazendo uma live. Então, para quem tá acompanhando na live no Instagram, esse é um grupo da Dieta Quântica, né? A gente tá na terceira edição. E é um grupo que a gente fez um acompanhamento desde o início, há um mês atrás, né? A gente começou, se não me engano, dia 7 ou 8 de janeiro. O grupo, a gente acaba fazendo atendimento em grupo, né? A gente divide os materiais em grupo, as videoaulas, as dicas e tudo mais, mas todos os testes são feitos individualizados, né? Então eu recebi de cada participante um material para poder fazer esses testes aqui por biorressonância. E aí a gente tem lá os alimentos, né, negativos, né, que são dissonantes do organismo da pessoa, que por algum motivo ela não lida bem com aquele alimento, seja por uma predisposição genética, seja por uma deficiência enzimática, por metais tóxicos. E a gente começa o programa assim, né? Primeira coisa, tirando os alimentos que são negativos, que causam processo inflamatório toda vez que a gente ingere. E aí, a partir daí, a gente vai acrescentando dicas, né? Eu não sei, pessoal que tá aqui no Zoom, o que vocês chegaram a conseguir fazer, né? Da parte de aromaterapia, a gente usa muitos chás, os óleos essenciais para entrar como coadjuvante nesse tratamento, aí faz uma diferença enorme, né? Eles entram como antioxidante, ao invés do nosso corpo ir buscar as reservas hormonais, as reservas de nutrientes, né? Quando a gente tem aromaterapia disponível, a gente acaba utilizando primeiro enquanto antioxidante e começa a preservar as nossas reservas, né? Muitas vezes a gente vê aí que as pessoas, né, têm queda de cabelo importante, porque falta vitamina, e aí o mais normal da gente fazer, né, o mais comum, mais corriqueiro no nosso mundo ocidental
realmente ir lá e comprar uma vitamina específica para o cabelo. E só que se a gente não limpa o corpo, se a gente não tira o que está atrapalhando essa absorção, né, de vitaminas e de nutrientes, no geral, a gente pode tomar o que for, que não vai ser absorvido e não vai chegar onde tem que chegar. Então, a aromaterapia ela entra aí como um coadjuvante bem importante para que a gente comece a preservar melhor essas nossas reservas. Porque eu vejo assim que muita gente ingere os nutrientes, come bastante saudável e aí acontece umas coisas assim meio sem explicação, né? Entre aspas. A gente já viu aqui, a gente já tá no final do programa, Dieta Quântica, então a gente já viu que muita coisa tem explicação. Teve até um caso que foi muito legal que a gente recebeu aí de uma participante que em 15 dias ela estava fazendo um acompanhamento paralelo, né? Então ela estava fazendo bioimpedância com outro profissional. E em 15 dias ela falou que acabou ganhando massa magra, né? Ganhou, se não me engano, meio quilo de músculo, que é bastante para 15 dias. E perdeu gordura, e mesmo comendo macarrão e chocolate. Então é isso que eu falo, assim, dos alimentos que são negativos. Às vezes a gente tá comendo um monte de, sei lá, um exemplo, tá? Lentilha, achando que a gente tá abafando, e às vezes é a lentilha que tá atrapalhando o nosso organismo a funcionar melhor. E até queria dividir com vocês aqui uma experiência pessoal minha. Eu fiz o meu check-up, né, no final do ano passado, e marquei a consulta para ver os resultados junto com o médico no início desse ano, né, algumas semanas atrás. E eu lembro que assim, todas as vezes, bem lá atrás, mais para trás da minha vida, eu nunca tive anemia, mas eu tinha um nível de ferro que ele nunca era assim excelente. Ele estava sempre ali beirando, ele estava no médio, sabe, mas estava ali sempre beirando a linha do ir pros níveis mais baixos. E eu nunca entendi muito, porque eu comia feijão pra caramba, eu comia beterraba, e aí você começa a colocar mais essas coisas na vida, né? Você vê, o ferro tá baixo, então você começa a colocar mais fontes de ferro pra dentro do seu organismo. E para minha surpresa, depois que eu comecei a fazer essa dieta, já tem bastante tempo, uma das coisas que sempre dá negativo pra mim, ou neutro, né? Nunca é super positivo, é o feijão e a família aí do feijão, né? Que a gente fala que é a ervilha, a lentilha, todos esses grãos aí, grão de bico. E para minha surpresa, fui a pegar o meu resultado com o médico e meu nível de ferro tava, tipo, incrível. Eu falei, gente, para vocês verem como que é fantástico isso, né? Eu passei a ingerir menos fonte de ferro, bem menos, e o meu nível de ferro aumentou. Então não adianta a gente se entupir de vitamina, se entupir de coisa, se o organismo tá sem o transporte, né? Se o intestino não tá saudável, então não vai absorver direito o que a gente precisa que seja absorvido. Enfim, já venho aí há mais de um ano trabalhando com as consultas, né? E o programa Dieta Quântica mais recentemente. E é impressionante como a gente acha que às vezes está fazendo coisas saudáveis, né, por uma orientação geral mesmo, e a gente esquece que nós somos indivíduos únicos e que às vezes o brócolis faz mal, faz bem para um monte de gente, mas para uma pessoa ou duas ele pode estar sendo um campo interferente e atrapalhando aí o equilíbrio da saúde, né? Então a dieta quântica é muito baseada nisso. E aí hoje vou falar primeiro algumas coisas para vocês dessa tela que eu tô compartilhando, mas a gente vai ensinar vocês a fazerem o teste para descobrir o que é bom para vocês, né? Porque nesse programa eu fiz o teste para vocês, mas vocês podem testar tudo, desde alimentos a cosméticos e até gente. Eu falo que não quer dizer que a pessoa é ruim, né, quando a gente testa, mas às vezes tem gente que rouba a nossa energia e dá pra gente testar também, assim, meio, né, assim, sem a gente fazer muita propaganda que a gente tá fazendo o teste pra não deixar a pessoa chateada, mas dá pra testar tudo. Então vamos lá, gente. O programa acabou, né? Vocês receberam lá um monte de aula,
um monte de dicas, uma lista de alimentos, né? Porque parece que quando a gente tira umas coisas que já estão no nosso dia a dia, parece que a gente não tem mais nada para comer. E na verdade a gente tem uma lista infinita, mas a gente esquece mesmo, é super normal, porque a gente tá ali na nossa rotina, né? Então, assim, ó, uma primeira dica da gente conseguir controlar melhor a nossa alimentação, né? A gente comer com mais parcimônia, prestar atenção na quantidade, etc e tal, eu coloquei aqui, né? Take your time, gente. Então, assim, comer com calma, sabe? Se a gente sai comendo em 5 minutos, a minha mãe falava muito isso quando eu era criança. Quando eu pegava e comia rápido, assim, porque queria voltar a brincar ou fazer qualquer coisa. Ela falava, Caterine, você bebeu a comida, né? Porque você vê, não dá nem tempo de mastigar. Outro dia eu tava na mesa almoçando com a minha família e aí eu resolvi prestar atenção na quantidade de mastigação, né? O número de vezes que a gente mastiga, porque eu tava escrevendo um material e eu falei, quer saber, hoje eu vou prestar atenção em casa. Aí eu fui, coloquei uma colherada na boca, comecei a mastigar e comecei a contar, eu falei, nossa, poxa, eu falo para as pessoas mastigarem pelo menos 15 vezes, né? Eu já tô aqui chegando no 30 e acho que já ainda dá para dar mais uma mastigadinha, ainda não tô confortável para engolir. E aí, depois que eu comi, eu falei, agora eu vou reparar o meu marido. Gente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não tem jeito. E aí eu olhei, ele botou aquela garfada na boca e fez assim, ó, 3 vezes e engoliu. Falei, meu Deus do céu, gente, a primeira fase da digestão é na boca, né? Se você bebe a comida, como dizia minha mãe, vão chegar pedaços no estômago de um tamanho que não é para chegar lá. Então a gente tem uma dificuldade de digestão muito maior. Eu já conversei muitas vezes com pessoas aqui em consulta que tem principalmente, né, aquela coisa de azia, de refluxo, principalmente o refluxo, né, que aí às vezes a pessoa acaba tomando remédio antiácido e tudo mais. E o que é, como que funciona essa digestão, né? Depois que o alimento passa pela boca e passa pelo esôfago, vai para o estômago, como é que o estômago faz a digestão desse alimento, né? O estômago, ele fica fazendo um movimento, jogando a comida de um lado para o outro. E aquele suco gástrico vai se misturando com isso daí, né? E vai desmanchando mesmo a comida para que ela chegue numa consistência mais líquida e possa ir dali para baixo. Quando o seu estômago fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, chega uma hora que ele ainda não conseguiu digerir o que tá lá dentro, ele cansa, né? E aí o que ele tenta fazer? Ele tenta jogar para cima de novo. Tipo, olha, esse pedaço aqui, amigão, não tô dando conta de digerir, então vou jogar para cima. Nem sempre o refluxo é um problema mecânico. Tem pessoas que têm problema mecânico e aí realmente é um pouco diferente a lógica. Mas muitas pessoas não têm problema mecânico, né? E aí ou tem baixo ácido e o estômago não consegue digerir e cansa, ou a pessoa engole um pedaço grande demais e coloca para dentro do estômago e acaba a gente também não conseguindo digerir e o estômago uma hora tenta mandar para cima. Aí a comida, né, tenta voltar e volta aquele ácido junto. Por isso que dá aquela ardência e tudo mais. Então, para quem tem problema de refluxo, né? Lógico que você está numa crise, tem os antiácidos aí para ajudar a passar por essa crise, mas quem toma antiácido continuamente, é mais difícil ainda da gente chegar a um nível de ambiente mais propício, né, dentro do estômago para uma boa digestão, porque você vai diminuindo cada vez mais esses ácidos estomacais. Então, gente, quando tá comendo, take your time, entendeu? Mastiga, mastiga, mastiga. Pensa que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente come, digere e absorve. Se a gente não digerir direito, não adianta nada, né? E se também a gente digere, mas chega lá no intestino, o intestino tá cheio de desbiose, cheio de glúten colado em volta dele, a gente também pode não absorver. Então, pra gente fazer uso dos nutrientes que a gente ingere, a gente tem que ir até o finalzinho, tá? Outra dica é a gente se manter hidratado durante o dia. Porque o que eu vejo que acontece com muitas pessoas? As pessoas não tomam água,
né? E aí quando chega na hora da refeição, né, principalmente o pessoal que trabalha no escritório, aquela correria, fica sentado na mesa e não leva a garrafinha, né, de água para a mesa, acaba querendo terminar as coisas, entregar e tudo mais, e deixa, daqui a pouco eu vou almoçar e eu tomo água, né? Aí fica horas lá sem tomar água, sem ir no banheiro, sem fazer xixi, nem nada. Então, quando chega na hora da refeição, a pessoa tá com sede. Aí o que você faz? Você come a refeição e enche em cima de líquido. Então, o que acontece? Você acaba dilatando o seu estômago, porque você coloca um volume grande dentro dele, né? Mesmo que não seja a comida em si. Agora, para quem já vem de uma história de repente de obesidade, né, que fazia uma ingestão de grandes quantidades de comida, aí essa coisa do líquido na hora da refeição pode até ser um truque válido, né? Por quê? Porque você vai comer uma porção menor, né, que se você está fazendo uma dieta, só que aí ainda sobrou espaço no estômago, então não dá aquela sensação de saciedade, né? E aí, você completar aquele volume que já existe, você não vai dilatar o seu estômago, né? Aquele volume já existe, você completar ele com água pode ser um truque bastante interessante, né? E nem só pessoas obesas não, tem dia que a gente tá mais atacada de fome, vocês devem ter isso também, eu tenho um dia ou outro aí, a gente tá um pouquinho mais atacada de fome, e aí eu como o prato, né, e falo, nossa, eu ainda tô com fome, e não tô muito afim de colocar mais comida aqui pra dentro, porque eu sei que eu tô bem, né, não é necessário, então eu vou lá e tomo uma aguinha. Aquela coisa de que o líquido acaba com os ácidos do estômago para digestão, isso não tem fundamento, tá, gente? Porque senão uma sopa que tem água também, né, como é que ia ser, né? Não ia ser um problema digerir, muito pelo contrário, sopa é a coisa mais fácil do mundo da gente digerir, porque é super cozidinho e tudo mais. Então, para quem quiser usar esse truque aí de vez em quando, legal. Mas se o caso né, tomar um monte de líquido na refeição, porque não se manteve hidratado durante o dia, aí já pode não ser benéfico, porque a gente acaba dilatando o estômago mesmo. E aí cada vez fica mais difícil, se ele vai aumentando de tamanho, né, essa sensação de saciedade fica mais difícil da gente chegar lá. A gente acaba tendo que saciar, colocar mais volume para dentro para sentir saciedade, né? E a coisa também de comer rápido, né? A gente não dá tempo do nosso cérebro receber a informação de que a gente já está satisfeito, né? Então, quando a gente come mais devagar, a gente dá tempo para que as partes do nosso corpo se comuniquem, né? Eu já fiz isso muitas vezes, às vezes para terminar de comer o prato, ainda tô com fome, falar, eu vou marcar uns 5 minutinhos aqui, se eu ainda estiver com fome, eu vou lá na cozinha me servir de novo, porque também se a gente coloca os pratos todo na frente aqui, ó, a gente fica ali só pegando mais um pouquinho, né, as travessas. Então isso é uma outra dica, eu tô me adiantando aqui no material, mas é uma outra dica. Então, se a gente dá ali às vezes uns 5 minutos, faz esse teste. E isso daí eu já fiz muitas vezes e é infalível. Às vezes a gente só precisa de alguns minutinhos para o nosso corpo entender a mensagem de que o nosso estômago, né, e que a gente já está saciado, que a gente já está satisfeito, para a gente poder interromper por ali, porque já é o suficiente, tá? O ideal é a gente sempre saborear, mastigar e fazer a digestão da refeição desde a boca, né? Não empurrar os alimentos com líquido, porque a questão do líquido ainda tem isso. Quem nunca viu alguém aí comer um pedaço de alguma coisa, colocar assim a comida pro lado e do lado de cá ir lá tomar um líquido para empurrar aquilo para dentro, né, gente? Socorro! O estômago pede socorro, chega um pedaço desse tamanho lá dentro. E não dá, né? A gente não vai conseguir digerir aquilo ali direito, não tem jeito. Então, e uma outra coisa que é muito legal é o tamanho do prato. Eu não sei se vocês já repararam, mas os pratos de restaurante self-service, eles normalmente são maiores. Por quê? Porque a gente fica na nossa mente, né, com aquela coisa meio da proporção. Então, se a gente tem o nosso prato de casa, né, e você vai ali colocando... Quando o prato enche, você não vai... Você fala, tá, já enchi o prato, né?
Quando você vai para um self-service e o prato ali é bem maior, você tem que colocar mais comida para encher aquele prato. É um golpe de vista, né? A gente fica com aquela coisa meio da proporção mesmo na nossa mente. E aí o que acontece? Você vai gastar mais, né? Porque o interesse deles é exatamente esse. Como self-service, você acaba pagando o peso da comida, a ideia é exatamente essa. E aí, gente, uma vez no prato, a gente acaba comendo, né? Ainda mais se estiver muito gostoso. Uma vez ali no prato na tua frente, você vai acabar comendo. Então, até para quem tá em casa, assim, ó, você pode até pegar um prato de sobremesa e se servir no prato de sobremesa. Mesmo que você fique na cabeça, que depois você vai repetir aquele pratinho de sobremesa da comida que você comeu, né? Que você tá comendo. É um exercício. Parece que não, mas assim, a nossa mente é uma coisa que dá pra gente moldar. Existem vários exercícios pra gente moldar a nossa mente, né? E quando a gente fala de comida, de cuidar da quantidade do que a gente está comendo, vale vários truques. Então, se você acha que você precisa diminuir quantidade de ingestão, né? A gente já acertou aqui quais são os alimentos que não fazem bem, né? Se mesmo assim você teve aí seus resultados, mas ainda quer continuar a progredir, de repente numa perda de peso, é importante sim a gente cuidar da parte da quantidade. Então faz o exercício, coloca lá no pratinho de sobremesa, mesmo você sabendo que você vai repetir. Dá uns 5 minutos, vai lá na cozinha, coloca de novo. Você vai ver que ao longo do tempo você vai acabar ingerindo menos comida, tá? E aí o que eu acabei adiantando, né? Não deixar na mesa de refeição na nossa frente as travessas disponíveis com comida. Porque a gente pode se servir facilmente. Quando a gente tem que se levantar e ir até a cozinha para se servir de novo, a gente acaba pensando um pouco. E às vezes aquele pensar de 1 minutinho, 2 minutinhos, ou que você tá ali falando alguma coisa com alguém, ou de repente você viu uma notícia, alguma coisa ali que apareceu na tua frente, às vezes isso daí é o suficiente para você desistir de se servir de novo, tá? E por que a gente fala que junk food a gente acaba comendo mais, né? Quando a gente come sanduíche, batata frita, sorvete, essas coisas, principalmente fast food, né? Comida processada. O que acontece? Dificilmente a gente tem essa sensação, essa informação de saciedade para o nosso cérebro na mesma velocidade que você teria comendo um alimento saudável. Por quê? Como essas comidas são muito vazias, né, nutricionalmente falando, a gente continua precisando daqueles nutrientes. Então o corpo continua precisando de nutrientes, então ele não dá o aviso de que a gente já está satisfeito, né? Porque simplesmente ele continua precisando de nutrientes. E aí a gente acaba comendo mais, né? Uma outra questão dessa coisa do junk food é a combinação gordura-açúcar. Quando a gente tem gordura e açúcar junto, também essa informação para o nosso cérebro fica meio bloqueada da questão da saciedade. Então vocês podem ver, às vezes a gente já comeu o suficiente, aí sei lá, você vai pedir uma sobremesa, tá num restaurante, fala, sei lá, vou tomar um sorvete, comer um petit gâteau, aquilo é cheio de açúcar, de gordura, de repente você já estava satisfeito, achou que nem ia caber mais nada, você acaba conseguindo comer a sobremesa inteira, porque é gordura junto com açúcar, então dá uma bloqueada nessa informação mesmo, sabe, de saciedade para o nosso cérebro, é uma coisa bem louca, assim, mas é totalmente químico mesmo, tá? E aí, o que eu coloquei aqui, né? Que tal a gente tentar diminuir as refeições à noite 2 vezes por semana? Porque à noite, eu acho que é o primeiro... Se a gente fosse ter que encarar um desafio, né, de diminuir refeição, por que eu escolho à noite? Porque a gente aprendeu no programa, né? A gente tem 3 ciclos do nosso organismo. A gente tem o primeiro ciclo, que é de manhã, é o ciclo de eliminação. Depois ali do almoço até a hora, final de tarde mais ou menos, a gente está no ciclo de ingestão. E à noite, né, até o meio da madrugada, a gente está no ciclo de assimilação.
Então, quando a gente entra no ciclo de assimilação, o nosso corpo ele está concentrado, assimilando tudo aquilo que a gente ingeriu durante o dia. Então, a parte de digestão, nosso metabolismo, ele fica mais lento, ele fica mais baixo. Então, a gente diminuir a ingestão de alimentos à noite acaba tendo um efeito, né, muito maior do que a gente diminuir a mesma quantidade de alimento num outro horário. Então isso é uma coisa bem bacana, assim, a gente tentar 2 vezes por semana diminuir essa ingestão à noite. Eu amo, gente, eu não sei, assim, tem gente que não gosta, mas eu amo sopa à noite para resultado de dieta, tá? Além de eu amar, de achar gostoso mesmo, né? Aqui em casa, às vezes meu marido tem até que pedir um break na sopa, porque se deixar eu tomo sopa todo dia, porque eu acho uma delícia. Pode fazer uma super sopa, pode colocar raízes, eu não entro nessa questão do carboidrato à noite se ele tá dentro de uma sopa. Porque realmente eu tenho uma experiência larga aí de muitos anos em relação a isso, e todas as dietas eu acabo passando uma das opções é a sopa à noite, porque realmente funciona. A gente tem uma saciedade, né, com uma quantidade de líquido também, né, que não é só sólido, então a gente acaba tendo uma saciedade com menos quantidade de comida sólida. E a digestão da sopa, ela é muito, muito fácil. Mesmo que você coloque alguma proteína, ela é normalmente bem cozidinha, desmanchando. Então o nosso corpo ele tem mais facilidade para digerir. E a gente não atrapalha o processo de assimilação, que é o horário que a gente está assimilando todos aqueles nutrientes que a gente ingeriu durante o dia, tá? E aí, ainda tem, a digestão fica mais fácil. O organismo pode se concentrar em absorver os nutrientes, né, como eu falei, e consequentemente você acorda mais bem disposto e cheio de energia, né? E isso é um belo presente de manhã. Se você faz isso 2 vezes na semana e começa a sentir que isso foi legal para você, que está funcionando, vai de 2 vezes para 3, né? E aí a gente vai aumentando, né? Mudar a rotina, eu acho que é assim mesmo. Tem gente que consegue. Eu vou mudar radical, de hoje para amanhã. É que nem gente que fuma e fala, vou parar de fumar, né? Do dia para noite para de fumar e nunca mais fuma mesmo. Eu conheço várias pessoas que pararam de fumar assim. Mas tem gente que precisa ir aos poucos, né? Então a gente vai no ritmo de cada um, né? E qual a quantidade certa das porções, né? Ao ingerir os alimentos corretos, você sentirá saciedade mais cedo e naturalmente vai diminuindo o tamanho das suas porções. Quando a gente come aquilo que o nosso corpo precisa, ele para de pedir por nutrientes. Por isso que eu não gosto muito daquela dieta de contar caloria, né? Porque se você for parar para pensar, quando você conta caloria, você pode, vamos supor, né? A gente, sei lá, de lanche aqui eu posso ingerir 50 calorias. Você pode escolher uma maçã ou você pode escolher um brigadeiro. Se você tá numa dieta de contar caloria, né? Tem gente que, vou comer um brigadeiro, óbvio, né? Mais gostoso do que a maçã para algumas pessoas, enfim. Eu acho mais gostoso do que a maçã, tá? Eu amo maçã, mas eu amo brigadeiro. Então, se você tá numa dieta só de contar calorias, pela dieta você pode comer o brigadeiro. Só que você não vai receber nutrientes. E aí o corpo fica pedindo por aqueles nutrientes. E aí você já ouviu falar de quem faz uma dieta muito restritiva, né? E aí, de repente, a pessoa não aguenta, sai e come tudo de uma vez. Eu lembro que uma época tava na moda nos Estados Unidos aquela dieta de ficar só tomando água com limão. E aí até a esposa do meu primo que mora nos Estados Unidos estava fazendo a dieta também, um amigo meu que mora em Nova York. Aí eu fui para Nova York, encontrei com esse amigo meu. Ele, não, eu tô fazendo a dieta da água com limão. E eu pensando, gente, caramba, passar 5 dias tomando só água com limão, não comer nada, deve ser dose, né? Isso foi bem lá no início da minha carreira aí com o trabalho na alimentação. E aí eu lembro que um dia eu liguei pra ele e falei, e aí, vamos fazer alguma coisa e tudo mais. Ele falou, cara, Caterine, não aguentei, eu tô dentro da churrascaria, comendo o pé da mesa, porque realmente a dieta deixou ele ali debilitado. E aí,
não adianta, né, você fazer isso. É que nem a coisa do jejum intermitente. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Se você é o tipo de pessoa que vai ficar a manhã inteira em jejum, mas na hora de comer a sua refeição, você vai comer 3 vezes o que você comeria normalmente, o jejum intermitente não funciona para você. Tem que usar outra estratégia. Melhor comer menores porções, com intervalo de tempo menor, né? Então, para cada um é cada um. E aí eu sempre falo de, né, lembrar de se movimentar, né, que é um excelente aliado aí dos nossos programas de dieta. Mas eu nunca indico começar tudo de uma vez, né? Eu acho que eu falei isso lá no começo do nosso programa. Se você vai começar a fazer uma dieta completamente diferente do que tá no teu dia a dia, né? Aí você vai mudar a dieta, vai começar a fazer exercício de uma hora para outra e de repente você não fazia. Essa mudança toda junta pode não ser tão interessante, tá? Eu começaria sempre pela dieta, porque é o que vai te dar resultado mais rápido. E aí, de repente, uma semana depois, começa a colocar o exercício. Ou se você já fazia exercício, aumenta um pouco a carga, né? E assim a gente vai equalizando e deixando o corpo ir acostumando com essas mudanças, tá? E uma coisa que eu falo, né? Que as pessoas falam, nossa, mas poxa, eu vou fazer dieta, só vou comer coisa que eu não gosto. Isso é uma barreira, né? Aquelas dietas com pouquíssimas opções, isso pode ser uma barreira. Porque eu acho que quando você vai começar uma dieta, já vai ser mais difícil de você ali entrar daquilo entrar na tua rotina, você já tem toda uma adaptação, né? Então, se você for ainda colocar só alimentos que você não gosta, vai ser mais difícil você se manter aderido a essa dieta. Então, dá sempre preferência aos alimentos que você gosta e que são permitidos na dieta, né? Claro. E depois se permita aí experimentar uma coisa diferente, outra, aos poucos, e introduzindo coisas diferentes. Eu acho que a gente começar com alimentos que a gente gosta é sempre mais interessante da gente se manter aí na dieta, né? E outra, gente, não se desencorajem, tá? Vocês estão mudando de hábito, nem sempre isso é fácil. Às vezes pode ser um pouco perturbador, mas mantenha aí seu propósito, que a persistência é uma grande aliada. Então, manter o foco mesmo. Tem dia que a gente tá mais animado, tem gente que tá menos desanimado. Procura aí, né? A gente sempre coloca lá no Instagram algumas frases, algumas coisas para motivar vocês, manda no grupo e liga para uma amiga que você acha que de repente também tá de dieta, e aí como é que tá a sua experiência, vamos uma dar força para outra. Por isso que eu acho que o grupo é legal, né? Apesar de que a gente tem alguns grupos com muitas pessoas participando pra caramba, a gente tem outros mais devagar, né? Que as pessoas são mais tímidas, mas no geral, quando existe essa rede de apoio aí, funciona melhor do que quando as pessoas estão sozinhas, né? Eu falo sempre, quando a gente vai começar a dieta, às vezes numa casa, quando a mulher me chama para fazer a consulta, né? E ela consegue também trazer o marido, trazer os filhos, e todo mundo entra no clima, é muito mais fácil da gente conseguir chegar lá, né? E aí, por último, gente, eu vou ler aqui um pedacinho aqui que eu gosto muito, de uma pessoa que é a Maura Delbanese. Ela fala muito sobre poder da mente, e realmente toda vez que a gente tem pensamentos negativos, que a gente passa por ansiedade ou até pânico, né? Às vezes a gente libera químicas no nosso corpo que são muito diferentes das químicas de quando a gente está sorrindo, de quando a gente está feliz, de quando a gente está otimista. E isso tudo interage, olha, porque nós somos um complexo de interações aqui, químicas, orgânicas, o tempo todo, né? Então, se a gente puder sempre jogar químicas positivas e interessantes para o nosso organismo, muito melhor. Então, conecte-se com as nuvens de energia certas. A lei da similaridade da atração explica a atuação do astral, onde as energias semelhantes se atraem e se unem em ilhotas negativas ou ilhotas positivas. Com qual que você vai querer se conectar, né? Com a galera que tá ali, eu não consigo, a pandemia, tá tudo difícil. Arruma desculpa até pra resolução que você dá pro problema dela. Se você também tá nessa vibe, você vai se conectar a essa energia aí, essas ilhotas negativas.
Agora, se você mesmo num momento difícil, né, procura ver o copo mais cheio do que vazio, pode ter certeza que você vai se conectar aí com as pontes positivas. Então use o poder da sua mente, né, a seu favor. Imagine o seu próximo objetivo, crie uma imagem de onde você quer chegar na sua mente e com isso você se conectará com essas pontes positivas. É um exercício diário e que vai te levar onde você quiser chegar. Então, a gente se imaginar onde a gente quer chegar pode parecer bobagem, mas não é. Vocês não têm noção de quanto o universo é quântico, né? Não só a dieta, mas o universo todo é quântico. A gente vive nesse emaranhado magnético. E se a gente pudesse conectar a essas pontes, né, que a Maura Delbanese fala que levam a gente para as nuvens de energia mais altas, né? Porque as negativas estão todas aqui, né? Você não precisa de muito trabalho para chegar ali, é só você ficar, né, naquela energia ali ruim, naquela coisa estática, né, sem correr atrás do que você quer. Então, a gente pensar positivo, se imaginar, sabe, fechar o olho. Quando vocês forem dormir, gente, olha, isso é muito, assim, legal e de verdade funciona. Quando você quer sonhar com algo bacana, porque eu acho que também faz parte ali do subconsciente, né, essa coisa do sonho e tudo, vai dormir, vai deitar, fecha os olhos e começa a pensar e colocar projeções na sua mente daquilo que você quer conseguir. E aí a gente vai adormecendo, é impressionante. Tem gente que acorda e não lembra do sonho, né? Mas quando a gente lembra é muito legal. E você falar, poxa vida, eu tava pensando aquilo ontem à noite, não é que eu tive um sonho grande, né? Com todos os acontecimentos e coisas bacanas que eu tava ali projetando. Então isso é muito legal. E a gente já está em fevereiro, mas eu acho que ainda está em tempo de desejar aí um 2021 muito melhor, né, do que o 2020, melhor do que o ano que passou, né? A gente está ainda num esquema de pandemia, mas muita coisa já mudou, a gente já tem notícias positivas, a gente já tem coisas acontecendo que antes não estavam acontecendo. Então que a gente possa esse ano olhar para dentro da gente, né, não só para fora e todos esses acontecimentos que acabam tomando conta da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que a gente possa olhar para dentro da gente, se cuidar, se fortalecer, porque independente desse vírus que apareceu aí, né, qualquer coisa que chegue de fora para fazer mal pra gente, ela só entra se a gente estiver enfraquecido, tanto psicologicamente quanto a nível de saúde. Então a gente se cuidar, né, a gente se fortalecer o nosso corpo, tirar os campos interferentes, né, não atrapalhar as nossas funções orgânicas e definitivamente conquistar um equilíbrio da nossa saúde e da nossa mente, porque tá tudo interligado. Eu acho que a gente só tem a ganhar e ter um ano aí de 2021 muito melhor do que o ano passado. Então eu vou agora interromper aqui a nossa tela. Vocês estão me vendo? Tá me vendo aí, Camila? Tá? Não, que pra mim apareceu um negócio aqui esquisito na tela. Tá, e aí, gente, a gente vai fazer aqui o O-Ring Test. Tem gente que passou comigo em consulta, que a gente conseguiu fazer. Tem gente que às vezes a gente não consegue ensinar, porque mora sozinho, é mais difícil de se testar. Mas eu acho que é uma coisa muito bacana de todo mundo aprender, pra gente ensinar para um amigo, para uma funcionária que trabalhe com a gente, ou para alguém da família, né? Se você mora com alguém da sua família, e a gente conseguir testar pra gente mesmo o que faz bem pra gente e o que faz mal pra gente, né? Pra vocês poderem ficar livres, né? E testarem o tempo todo, porque às vezes é muito engraçado, assim, às vezes a gente tá tão sem saber o que tá fazendo mal pra gente, e realmente tem alguns casos que são difíceis até a gente chegar no problema, né? A gente tira os alimentos, aí depois de tirar os alimentos, se algumas questões de saúde continuam, a gente começa a ver, poxa, quais são as fontes de metais tóxicos que podem estar interferindo ali naquele organismo, né? Aí testa desodorante, testa shampoo, testa água, porque a água é fonte de muita toxina, de cloro, de mercúrio,
Depende muito de como a água chega pra gente, né, na nossa casa. Então tem muita gente que às vezes eu vou testar, a água tá cheia dos metais que estavam presentes no corpo daquela pessoa. Então ou a gente troca para água mineral, se não dá a gente ferve a água, destila a água. Então eu vou chamar a Camila e ela vai me ajudar aqui a mostrar para vocês o tal do O-Ring Test. Depois eu vou mandar para vocês no grupo, o pessoal da Dieta Quântica, o site, tá, gente? Porque isso não foi uma coisa que eu inventei. Isso é científico, isso é usado há muitos e muitos anos. É um teste que ele avalia a nossa força muscular. Tudo que tira a nossa energia rouba elétrons da gente, tá? Então, quando a gente tá em contato com alguma coisa que faz mal pra gente, a gente na hora perde elétrons, porque essa coisa pra gente é como se tivesse uma carga polar. Ela atrai os nossos elétrons e rouba mesmo. Então, a gente acaba perdendo, vocês vão ver que o O-Ring Test, isso aqui que a gente chama de O-Ring, né? É o anel. Então, a gente perde força muscular, tá? Então eu vou pedir pra Camila, pessoal que já conhece a Camila aí, né? Que ela fica mandando mensagem, lembrando dos nossos encontros e tudo mais. Oiê. Chega pra cá um pouquinho, cá, pra gente tentar colocar aqui também quem tá assistindo a live. Bom, a última vez que eu testei a Camila foi quando a gente terminou o Dieta Quântica 2, né? E alguns alimentos estavam negativos. Eu montei aqui um pratinho com algumas coisas, tá? Tem uma cenoura, brócolis, feijão e 2 tranqueirinhas aqui, mostarda e ketchup, tá? Pra vocês verem, bom, depois de um mês, né? Eu não testei mais a Camila. Depois de um mês, vamos ver o que mudou. Mas da outra vez que a gente fez o teste, a gente testou um esmalte, né? Um esmalte, deixa eu ver se tá aqui. Não tá não, né? Bom, enfim, a gente testou um esmalte e um produto quântico, que eu uso como neutralizador. E foi muito engraçado, porque o esmalte, que tipo, é lindo o esmalte, mas não tinha nada de natureba, deu positivo pra Camila. O que quer dizer isso? Que o esmalte não tem metal tóxico? Tem. Só que o corpo dela elimina bem aqueles metais ali. Então, pro corpo dela, tanto faz. Aí, por curiosidade, ou enfim, a gente tentar ir testando as coisas aqui mesmo, eu falei, vamos testar o quântico aqui pra você, Camila, e o quântico deu negativo. Então, às vezes, a coisa é boa, mas é a coisa boa na hora errada, não é a hora pra usar aquilo dali, né? Então, eu vou fazer aqui o teste com ela. Ó, primeira coisa o negócio é que a gente sempre precisa de um coleguinha pra fazer o O-Ring Test, mas eu vou ensinar pra vocês depois um aparelhinho, tá? Pra quem mora sozinho e tudo mais, é o mesmo raciocínio, mas a gente vai usar o aparelhinho pra medir a nossa resistência, tá? Então já vou falar sobre ele. Qual que é a sua mão dominante? Direita. Então a mão dominante da Camila é a direita, é a mão que ela tem mais força, né? Como é que é o O-Ring Test? A gente vai, ó, eu vou com os 2 dedos, eu vou tentar abrir por aqui, tá? Não é assim, não é pra botar um monte de dedo, não é competição pra quem vai conseguir abrir o dedinho não, tá, gente? Vocês precisam entender que assim, é pra sentir a resistência, tá? Pra gente poder comparar com como é que ela vai estar com essa resistência depois, quando a gente tiver com alguma coisa pra testar, né? Então vamos lá, cá. Faz força, tá? Esse aqui é o O-Ring Test, tá? Então, ó, eu vou tentar abrir aqui. Cara, tá forte, tá? Então essa é a resistência normal da Camila, tá? Ela tá ali, tá forte. Eu tô fazendo força e não tô conseguindo abrir, tá? Aí agora a gente vai testar, tá? Pra poder comparar essa primeira resistência. Eu vou ter que sentir se ela tá mais forte, menos forte ou fraquinha demais. Quando dá fraquinho demais, eu consigo abrir muito fácil. O que isso quer dizer? Que aquele elemento que a gente está testando roubou elétrons dela, perdeu força muscular. É instantâneo assim, gente. Parece maluquice, mas não é não, é científico,
tá? É instantâneo, você perde força na hora. Não tem, às vezes a gente não vai tá num ambiente, tudo, você sai, exausta, parece que, né, nem dormiu e você tava com maior energia quando chegou lá, aquela coisa meio sem explicação. Então aquilo ali tirou a tua energia, tira força muscular, tira energia mesmo, tá? Então vamos colocar agora na mão esquerda o que a gente vai testar, tá? Vamos testar o ovo. Então põe aí, não aperta porque ele não tá cozido. E faz o ring test, tá? Ó, eu vou tentar abrir de novo. Tá forte, tá? Então o ovo para Camila é positivo, tá? Agora vamos supor, vocês estão num buffet, num restaurante self-service, não dá pra botar comida na mão. Coloca assim, ó, tá o ovo aqui, alguma coisa pronta, coloca a mão esquerda assim por cima e testa aqui na mão direita, tá? Não precisa pegar a comida, pode só aproximar. Agora vamos botar o brócolis. Sei que eu tô curiosa. O brócolis a gente não testou da outra vez, né? Vamos lá. Ó, tá forte pra caramba. O brócolis não é problema pra você. Vamos testar a mostarda? Vai que dá positivo, né? Vai se entupir de mostarda, danada. Vai. Vai, força. Ó. Abriu. Mas isso aqui era meio óbvio, né, gente? Porque mostarda, né? Tranqueira. Vamos ver o feijão, ó. Isso aqui é um saquinho cheio de feijão, estão vendo? Então vai lá, feijão. Vamos lá, força. Abre, força, Camila. Força. Gente, força. Ó, o feijão pra Camila faz mal. Mais mal do que a mostarda, tá? Porque tava um pouquinho mais difícil de abrir com a mostarda. E isso, ai, nossa, gente, mas feijão, como assim? Feijão faz mal pra Camila. Feijão, nesse momento, é um alimento que o corpo da Camila não lida bem. Quer contar o que você já passou por causa de feijão? Nossa, eu sempre tive muita dor na barriga e eu não sabia o que era. E aí eu fui no médico e ele falou que era gases, porque o feijão me dá muitas gases. E aí eu já fui pro hospital acho que umas 3 ou 4 vezes e na minha radiografia dava pra ver tipo como se fosse uma mancha toda aqui do lado por conta das gases acumulados que... E não sai, né? Não sai. É um negócio pra você ver, né? Como que um alimento que causa tudo isso, né? A pessoa chega a parar no hospital por causa de um negócio desse. Quando é que você vai imaginar se você não faz um teste, né? Até a gente fazer o teste, você não tinha certeza do que podia ser, né? Você só imaginava, tipo, toda vez que eu como feijão eu fico meio esquisita, mas você não vai imaginar que é o feijão que tá causando aquilo tudo a ponto de você ir pro hospital? Imaginava que fosse outros alimentos. Pois é, menos o feijão. Menos o feijão, que eu adoro feijão. E eu já vi que você continua comendo feijão, porque continua fraca, ó. O feijão continua dando ruim pra ela. Então, gente, que não adianta. É casa de ferreiro, espeto de pau, né? É a Camila, o marido, eu consigo dar jeito em ninguém aqui em casa. Só na casa dos outros. Vamos ver o ketchup? Vamos lá. Força. Ó. O ketchup não faz mal pra Camila. A mostarda faz, o ketchup não faz. Então, gente, assim, às vezes a gente fica se privando de coisa que nem é aquilo que faz mal pra gente. Eu já contei aqui, né, mas vou falar de novo pra quem tá acompanhando aqui na live. Quando eu fiz esse tratamento em mim a primeira vez, né, quando eu tava estudando lá... Obrigada, Camila. Quando eu estava estudando, né, fazendo a pós de biofísica quântica, biorressonância aplicada à saúde, a gente fala, bom, vou fazer o teste em mim, né, para depois eu começar a levar isso para as pessoas. E o que eu tive que tirar da minha alimentação era basicamente o que eu comia todos os dias. Então, assim, eu tive que tirar folha crua, que eu, desde 2009 que eu comecei a trabalhar com alimentação, basicamente uma das orientações era coma uma salada antes do prato principal. Por quê? Porque ele vai te dar saciedade, vai trazer um monte de nutriente. Quando você for pro segundo prato, você não vai cheia de fome pro segundo prato, que
na teoria é um prato mais calórico, na teoria não, na prática é um prato normalmente mais calórico do que um prato de salada, de folha, né? Então, eu comia sempre uma salada antes do segundo prato. Vira e mexe eu comia uma pipoquinha de tarde, porque é um lanchinho fácil, saudável e tudo bem. Pipoca orgânica, né? Arroz e feijão eu tive que tirar da minha alimentação. E era uma coisa que eu tenho criança em casa, eu amo arroz e feijão. Eu tava no meu peso, então eu comia o arroz com feijão, né? E eu nunca ia imaginar que aquilo ali podia estar me fazendo mal. Então eu tive que tirar basicamente o que eu comia todos os dias. Só que eu tava no meu peso, então eu pensei assim, falei, nossa, eu vou tirar essa salada, principalmente a salada, né, do primeiro prato ali do almoço, da entrada do almoço. Falei, nossa, eu vou engordar. Eu vou tirar o arroz e feijão, vou colocar batata. Eu amo batata, mandioquinha, mandioca. Tenho certeza que eu vou comer mais, porque eu ficava me segurando pra não comer batata. Quem que tá de dieta e come batata hoje em dia? Não ouço ninguém falar. Hoje eu tive uma reunião, tava conversando com a menina, e ela falou assim, as pessoas não comem mais batata, né? A gente não come, porque a batata tem índice glicêmico alto. Se você comer só a batata, ela vai ter. Agora, se você comer a batata no meio de um monte de coisas na refeição, as outras coisas provavelmente vão ter algumas fibras, você pode colocar um azeite, que é uma gordura boa, não dá pico de glicemia. Então eu comecei a comer batata, falei, bom, gente, se eu engordar ali 2 quilinhos, tudo bem, eu sei o que eu tenho que fazer para voltar. E para minha surpresa, eu comecei a emagrecer. Eu tava pesando 55, quando eu vi eu tava com 53, a cara já tava assim, ó, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu tô comendo batata pra caramba, que eu tava achando o máximo comer um monte de batata, que eu não comia há um tempão, só quando era assim a exceção, né? E tava emagrecendo. Então, para vocês terem ideia de que como um alimento dissonante da gente, seja por qual for o motivo, pode ser por genética incompatível, pode ser por um momento, né, que a epigenética ela é muito mais presente, na verdade, muito mais, não presente, ela é muito mais, ela corresponde a 70%, do que o nosso corpo né? O meio que a gente vive, o ar que a gente respira, a água que a gente toma, as coisas que a gente come, né? Então, assim, os alimentos podem voltar a ser positivos depois, né? Mas por mais, quando eu fiz isso daí, tem mais de ano, 1 ano e 2 anos, uns 2 anos quando eu comecei a fazer, e uma das coisas que nunca mais positivou pra mim foi o feijão. Então o feijão ele tá sempre assim, neutro, negativo, neutro, negativo. Se eu como demais, ele fica negativo. Então hoje em dia, antes eu comia arroz e feijão todo dia, hoje em dia eu como feijão 1 vez por semana. E se eu for comer 2 vezes, eu pego mais o caldinho, eu não pego muitos grãos, né? E aí vocês, né, vão falar, principalmente quem é vegetariano, quem é vegano, tem muito essa questão dos grãos. E eu já atendi gente vegana mesmo, não era nem vegetariana, já tinha uma restrição alimentar bastante grande. E eu falei, olha, testei tudo, falei, olha, a gente vai ter que tirar todos os grãos. Nossa, como assim? O que eu vou comer? E aí outro dia eu fiquei muito feliz, porque eu li um comentário dela num post meu do Instagram, falando que assim, a vida dela mudou, ela tinha dores terríveis nas pernas, e depois da dieta quântica as dores passaram e até as varizes melhoraram. Então assim, o alimento que é negativo, que causa processo inflamatório, né, você junta um complexo organometálico, você vira para-raio para poluição eletromagnética, o sangue fica mais denso, então toda essa parte circulatória fica comprometida. Com a parte circulatória comprometida, o sangue e os nutrientes não chegam nos microvasinhos, que é toda essa parte nossa capilar, né, as partes de extremidade. Então, gente, se vocês têm alguma queda de cabelo, né, isso é sinal de que algo está acontecendo dentro do corpo. Para quem tem isso, que está aqui no programa, que ainda não resolveu, fiquem tranquilos, porque o cabelo é a última coisa que vai melhorar. Primeiro o corpo inteiro vai entrar em equilíbrio, para depois, aí finalmente o nutriente chegar no cabelo. Por quê?
porque só vai pro cabelo quando tá sobrando, tá? O corpo vai nutrir primeiro as partes que são mais importantes, os órgãos vitais, né, os secundários aí. E o cabelo serve pra quê, gente? Só pra gente balançar ele, achar que tá bonita, no máximo proteger o corinho cabeludo do sol, né? Então ele é a última prioridade do nosso organismo, tá bom? Pessoal que tá na live aqui, eu vou me despedir de vocês, pra gente poder encerrar aqui. Quem quiser falar no Zoom e tiver sem graça, tiver tímido, pra gente encerrar nosso programa aqui. Um beijo pra quem ficou por aqui até agora. Gente, quem tá no Zoom, eu vou desligar aqui, a gente não lembra mais como é que faz isso. Encerrar.